Sabe aquela história de presentear indígenas com bugigangas como espelhinhos, facas e pentes e levar em troca um monte de ouro e pau-brasil? Pois é, esse negócio de enrolar, de tentar engambelar índio não está só lá no passado remoto brasileiro. Em pleno século XXI, ainda subsiste no país uma legislação que faz dos índios cidadãos de segunda classe para atender interesses ideológicos questionáveis. Aparentemente, a desculpa é boa. Uma lei aprovada no primeiro governo de Lula, quando a ministra do Meio Ambiente também era Marina da Silva, diz que os índios não podem usar sementes geneticamente modificadas em suas atividades agrícolas, porque isto, supostamente, seria uma ameaça à saúde e à biodiversidade. Acontece que quase 3 décadas já se passaram desde o advento dos transgênicos e até hoje não existe no mundo qualquer registro de problema à saúde pela ingestão de alimentos produzidos desta forma. As preocupações quanto a um escape gênico ou interferências negativas na biodiversidade também nunca foram confirmadas. Mas fiscais do IBAMA têm feito incursões em aldeias indígenas de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul para aplicar multas e mandar destruir plantações que utilizam sementes transgênicas. Isso é noticiado como se estivessem combatendo um grande crime. Atualmente no Brasil são transgênicas 98% das lavouras de soja, a principal cultura agrícola do país. Os europeus, que chegaram a pagar mais pelo produto convencional, hoje não desembolsam nada mais por isso e importam milhões de toneladas de produtos transgênicos. Há poucas semanas, a Comissão Europeia aprovou a importação de mais 4 variedades geneticamente modificadas de milho e de algodão para uso na alimentação e na ração animal. Para os índios brasileiros, contudo, o recado é duro. Todo mundo pode plantar, mas vocês não. Revoltados com essa discriminação, que não tem sequer sustentação científica, os indígenas estão mobilizados para mudar a lei de 2007, que criminalizou o cultivo de transgênicos em suas aldeias. Eles argumentam que a exigência não faz sentido sequer do ponto de vista ambiental, já que as sementes convencionais exigem mais aplicação de defensivos químicos. Economicamente, as lavouras convencionais dão menos retorno porque também produzem menos. Reportagem da Gazeta já mostrou que os índios não querem ficar limitados à caça e à pesca, como se estivessem condenados a ter para sempre o modo de vida de seus antepassados longínquos. Os índios Pareci, no Mato Grosso, cultivam quase 20 mil hectares de grãos e a agricultura tem garantido melhores condições de vida para todos da aldeia. Mas a proibição de cultivar transgênicos vem interferindo na viabilidade dos cultivos, tornando as margens cada vez mais apertadas. Um grupo de indígenas de Santa Catarina foi, essa semana, à Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, pedir apoio à aprovação de um projeto de lei que permite o cultivo de transgênicos numa pequena parte das reservas. Querem a mesma liberdade de qualquer outro agricultor brasileiro. Agora, por que tanta oposição à transgenia? Basicamente, essa técnica consiste em implantar um atributo genético importante de uma planta em outra, de outra espécie. Assim, a soja transgênica, por exemplo, carrega um gene que a torna resistente à aplicação de herbicidas. Em vez de ficar fazendo várias pulverizações de diferentes tipos de venenos para diferentes ervas daninhas, você faz uma única aplicação que mata o mato, mas não faz nenhum mal ao pé de soja. É mais econômico e utiliza-se muito menos defensivos químicos. O ex-presidente da Comissão Técnica de Biossegurança, Antônio Barreto de Castro, que morreu no ano passado, levantou questões pertinentes. A que interesses servem essas campanhas contrárias aos transgênicos? Onde estão as vítimas dos transgênicos? Por que negar ao agricultor brasileiro o que não foi negado aos agricultores dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, da Austrália e da China? Atacar os transgênicos só interessaria para quem quer vender mais defensivo químico e aos competidores do Brasil no mercado de commodities alimentares. É um mito acreditar que apenas as grandes lavouras do agronegócio, como soja, milho e algodão, sejam transgênicas. Existem mais de 30 espécies cultivadas como abacaxi, beterraba, mamão, abóbora, berinjela, batata, maçã e eucalipto. A transgenia é muito utilizada também na medicina, mas contra isso os militantes ambientalistas não fazem barulho. Quer um exemplo? Antigamente, a insulina necessária para injetar em diabéticos era retirada de bois e porcos e, com frequência, provocava reações alérgicas. A engenharia genética acabou com esse problema e permitiu produzir uma insulina igualzinha à humana.
Outros medicamentos transgênicos incluem o fator 7 de coagulação do sangue, usado no tratamento de hemofílicos, o hormônio de crescimento humano e ainda a vacina contra a hepatite B, todos produzidos a partir de um organismo geneticamente modificado. De volta à agricultura, o uso de sementes transgênicas é uma conquista da ciência e não uma malvadeza que alguém inventou contra o planeta. Pelo contrário, a transgenia evita a aplicação de milhões de toneladas de agrotóxicos, reduz bilhões de litros de água nas pulverizações e evita a queima de milhões de litros de óleo diesel nas operações com os maquinários. Ou seja, há menos emissões de CO2 na atmosfera. Então, como é que o pessoal que não aceita transgênico diz que está defendendo o meio ambiente? Alguma coisa está errada nisso, e os índios têm razão de reivindicar direitos iguais, inclusive na agricultura, até porque eles só podem plantar numa ínfima parte de suas reservas, sendo obrigados a preservar quase a totalidade da cobertura nativa. A agricultura moderna pode fazer os índios alcançarem uma emancipação econômica inédita na história brasileira. Nem todo mundo fica feliz com isso. Olha, chegou o momento que todos que valorizam a liberdade e a honestidade esperavam. Liberamos a maior oferta do ano na Gazeta do Povo, 80% de desconto na assinatura por um ano com a promo Black Gazeta. A Gazeta do Povo desafia o status quo com um jornalismo corajoso e conectado à realidade do Brasil, sem abrir mão das pautas essenciais para a nossa sociedade. Assine já, pagando só R$ 5,00 por mês no primeiro ano. R$ 5,00 por mês por um ano. Assine agora em gazetadopovo.com.br/black ou pelo QR Code na tela. A Gazeta precisa do seu apoio para continuar defendendo os nossos valores, a liberdade e a valorização da vida.